Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 11 de Apocalipse. E hoje nós vamos falar das testemunhas mártires e da medição do templo, né, se o tempo assim permitir. Então vamos lá. Primeiro tópico de hoje, a medição do templo. Vamos ler os versículos 1 e 2. E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então está aqui. João recebe uma cana, vamos pôr aí, o que eu estudei é um junco, é um bambu de 3 metros, bem retinho, que eles usavam como trena, como metro, para medir as coisas. Então, é dado esse bambu para ele, fala, mede lá. O que mandou ele medir? Mandou medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E ele mediu, mas não deram as medidas. Aqui não fala quanto que mediu isso, quantas bambuzinhos daquele foi, não explica. Então desde quando nós começamos, tem aquele negócio de ficar pensando, isso é literal ou isso é simbólico? A gente sempre tem isso no Apocalipse. E nós sempre concordamos aqui nos pontos. É literal ou é simbólico? Então essa medição do templo aqui, ele não dá medidas em centímetros, em metros, em palmos, na medida deles, né? Não dá medida. Então tem um lado aqui simbólico aqui nesse templo, né? Porque fala assim, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Os que nele adoram, as pessoas, medir as pessoas. Então hoje o tempo não permite. Mas se você ir lá em Ezequiel, dos capítulos 40 até o 42, tem uma medição de templo lá. Se você ir lá também em Zacarias, no capítulo 2, também tem uma medição da cidade de Jerusalém. E no contexto desse Ezequiel e Zacarias, essa medição, ela representa uma proteção. Ela representa restauração também, reconstrução, né? Então, essa medição representa, comparado com Zacarias e Ezequiel, uma reconstrução do templo, né? Simbolicamente falando, uma reconstrução da adoração dos crentes, né? Que andam numa adoração fria hoje em dia. Apesar de tudo, nós realmente, se for analisar, comparar os crentes de hoje com os crentes da Bíblia, nós estamos muito frios. Muito fraco. E parece que nesse tempo vai ser restaurada essa adoração. Parece que o crente ele vai ter aquela paixão de novo, de pregar o Evangelho, de morrer pelo Evangelho, como foi o Estevão, sabe? Vai ser restaurado isso. Então essa medição, ela representa isso. Uma proteção para o povo de Deus e essa restauração do templo espiritual, que somos nós. Em várias passagens da Bíblia, não vamos lá, fala que nós somos o templo de Deus. E no versículo 2 ele fala, e deixa o átrio, ou seja, o pátio, que está fora do templo. No templo de Salomão, não tinha átrio de fora, era só o de dentro. Era só judeu que podia entrar lá. Depois os babilônios derrubaram, destruíram o templo, e lá perto dos templos de Jesus, Herodes, o tetrarca, ele ajudou financeiramente para reconstruir o templo. Tanto que o templo da época de Jesus chama templo herodiano. E lá tinha o átrio de dentro, o pátio de dentro do templo e o de fora. No de dentro, só judeus podiam entrar. No de fora, os gentios podiam entrar para prestar adoração, né? Uma vez o irmão Aurelino pregou falando daquele aleijado que estava na porta formosa. Ele não podia entrar, não é? Mas os apóstolos podiam. Por quê? Porque ele estava considerado impuro para entrar ali. Então fala que não é para medir a parte de fora. Então se essa medição representa
uma proteção espiritual, restauração, como nós falamos. De fora, quer dizer, os gentios. E eles pisarão a cidade santa, Jerusalém. Então esses não vão ter proteção. Esses vão ficar à mercê, à deriva, e esses aqui vão sofrer. Muito bem. É simbólico? É. Muito bem. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa, nessa medição do tempo. É simbólico? É simbólico? Muito bem. Só que se a gente for lá em Daniel, no capítulo 9, eu não vou pregar Daniel, o irmão Ezequiel, o irmão Natanael já pregou muito bem, né? Já pregou muito bem, e ele pode depois dar, eu não vou interferir na pregação dele, ele pode depois dar a opinião dele. Mas em Daniel, no capítulo 9, fala de uma reconstrução desse templo literal. Fala de uma reconstrução literal também. Então quer dizer que nós podemos adotar os dois. Tanto que ele vai ser essa simbologia que nós falamos, mas também literal, reconstruir mesmo. Fazer lá o templo de tijolo e de pedra. Né? Eu vou ler aqui um pedacinho do livro. Eu tirei uma foto do livro que eu estava estudando. Quem quiser saber, é o comentário HIT de Apocalipse. Diz assim, ó: o falso profeta, agindo como anticristo, que é o cavalo branco aqui, ó, levou a maioria da nação a fazer uma aliança falsa com o líder ocidental, descrito como o príncipe que há de vir, Daniel 9:26. O assinar desta aliança marca o começo da 70ª semana de Daniel, na metade da semana, Daniel 9:27. Este enganador lança de si o seu caráter de cordeiro que assumiu. Esse caráter de cordeiro nós vamos ver depois. Que assumiu. E começa a falar como um dragão. Ele introduz o homem do pecado, ou sua imagem, ou talvez ambos, no lugar santo do templo. E desta maneira cumpre as profecias sobre a abominação da desolação. Isto leva todo o sistema sacrificial do judaísmo a um fim. E aqueles que recusarem aceitar a adoração da besta terão que fugir ou morrer. É deste período que o Senhor falou quando ele avisou: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqueles que aceitam a reivindicação do anticristo são simbolizados neste átrio dado às nações. Aqueles que aceitam as ordens do anticristo, essa falsa adoração. Então aqui Daniel ele fala realmente de uma reconstrução literal do templo. Né? E lá tem que ser o mesmo templo que Jesus profetizou que ia ser derrubado, que no ano 70 o general Tito foi lá e derrubou o templo. Tem que ser esse mesmo. E lá nesse templo hoje tem uma mesquita dos muçulmanos, a mesquita de Omar, está em cima. Agora vocês imaginam mexer na mesquita dos muçulmanos, derrubar aquilo lá, e dizem eles, de acordo com os muçulmanos, é o lugar mais sagrado da terra, é ali. Como é que vai mexer lá? Mas vai ter que acontecer. É literal. O irmão Natanael depois ele vai explicar para nós melhor aqui essa questão aqui das 70 semanas. Mas precisa. Só quando o anticristo sentar no trono, assinar o pacto com os judeus, como nós lemos aqui no pedaço do livro, aí sim o cavalo branco entra em ação. Aí começa a contar. Certo, irmão? É isso mesmo. Só depois. Então essa medição do templo, ela está antes aqui do cavalo branco. Então esse templo, ele vai ser reconstruído. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído. E não sei como. E vamos ler aqui, Daniel 9, vocês foram lá, 26 e 27. Vamos ler o que diz aqui, ó. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha só. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele vai firmar um concerto
vai sentar naquele templo que vai ser reconstruído literalmente, um templo, uma casinha de tijolo, vai entrar lá dentro e vai assinar. Aí sim, é esse aqui. Ele vai governar dali, o mundo inteiro. Muito bem, né? E isso nós podemos apoiar em vários textos. Mateus 24, 15, 18, não dá tempo. 2 Tessalonicenses. Se alguém falar para vocês que esse templo não é literal, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai naquele templo sentar no trono com coroa como Deus, querendo parecer Deus, e ele vai querer ser adorado. E quem não prestar adoração para ele, vai morrer. Vai morrer e acabou. Não vai se ajoelhar para o anticristo lá, para esse bonitão? Não, você vai morrer, né? E agora então nós estamos lascados, porque nós não vamos prestar adoração para ele, só para Deus, né? Por isso que tem a medição. Nós teremos essa proteção. Nós estamos protegidos. Esse é o símbolo da medição. Fica tranquilo, Deus vai nos guardar. Como? Não sei, mas vai. Continuando, segundo tópico. Agora nós vamos falar das testemunhas, mártires. Voltando em Apocalipse 11, agora nós vamos falar da identidade. Quem são essas testemunhas? Versículos 3 e 4. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. 2 testemunhas, 2 pessoas. 2 pessoas. Elas profetizarão, elas vão pregar. Pregar o quê? Nós podemos pensar que elas vão pregar. Lembra da semana passada? O rolinho que é entregado a João, e ele come, é doce na boca e amargo no ventre? Pode ser aquele livrinho, aquela mensagem de que o reino de Deus está chegando, e quem aceita a Cristo é doce, mas quem rejeita aquele reino que está vindo é amargo. Né? Pode ser essa mensagem que eles vão pregar. Mas com certeza é uma mensagem parecida, é o reino de Deus que eles vão pregar. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. 2 pessoas. E agora? É literal ou é simbólico? De novo, mais um problema que eu encontrei. Esses 2 são 2 pessoas mesmo? 2 homens, o João e o José? Né? Vamos levar pelo lado simbólico. O que representa essas 2 testemunhas, simbolicamente falando? Né? Olha, foi difícil para chegar nisso, hein? Só eu sei. O irmão Ezequiel sabe um pouco do que eu passei. Simbolicamente falando, uma das testemunhas. Nós sabemos que na época da tribulação vão ter 2 espécies de servos de Deus. Vai ter 2 tipos de servos de Deus. Alguém sabe dizer? Primeiro tipo, os 144 mil selados. São os judeus. Sem dúvida são os judeus, já estudamos. O segundo tipo do servo de Deus na tribulação, a igreja de Cristo. Então vai ter os judeus selados e a igreja. Então, simbolicamente falando, eles representam os judeus, um, e o outro representa a igreja. Então é uma representação. E eles vão pregar. E eles vão profetizar. E o versículo 5 diz assim, ó: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, e vão ter poderes especiais. Então, simbolicamente falando, os judeus e a igreja, né, vão estar pregando o evangelho e vão ter uma proteção especial de Deus para fazer isso.
E como nós falamos essa medição do templo, essa reconstrução do templo, espiritualmente falando, é aquela fervor do crente que vai ser naquele dia que ele vai ser fervoroso, ele não vai ter medo de nada, nem da morte, nem de ameaça. Então nós acreditamos aqui que a igreja vai estar de um lado, trabalhando, firme, forte, destemido, sem nenhum impedimento, e os 144 mil judeus também lá em Jerusalém, pregando o Evangelho. Mas essas testemunhas não são pessoas, então? Do mesmo jeito que nós vimos o lado simbólico do templo, nós também podemos ver, e literal, nós também temos o lado literal. São, sim, duas pessoas. São duas pessoas. E o pessoal fica tentando adivinhar. Quem serão essas duas? Tem o mais comum de dizer que é Elias e Moisés. Por quê? Porque fala, esse poder para fechar o céu para que não chova, né? Foi Elias que fez isso. Mandar fogo do céu, né? E converter as águas em sangue foi Moisés, né? Esse é o tradicional. Mas Moisés já morreu, não pode morrer outra vez. Então é Enoque. Eu encontrei tantos estudos falando quem são esses dois. Elias. Eu falei o quê? Tudo bem, quis dizer Elias, me confundi. Moisés e Elias, né? Que é o mais tradicional. Enoque e Elias. Tem Tiago e João. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, João, apóstolo. Tem Pedro e Paulo. Mas tem explicação boa para cada um. Tem explicação boa. Tem... Quem mais? João e Paulo. Josué e Zorobabel. Isso. Agora o irmão Natanael chegou no que eu ia falar. Se tem que ser alguém, eu acho que o melhor para nós fazermos é não tentar adivinhar. Deixa eu chegar lá. Acho que não importa para nós saber quem é. Nós sabemos que somos duas pessoas. Um vai liderar os judeus nessa pregação, nessa profetização aqui dos 42 meses. Um vai liderar a igreja. Quem são? Acho que é melhor a gente não saber. Mas se tivesse que ser alguém, biblicamente falando, seria Josué e Zorobabel. Biblicamente falando, se a gente pudesse ter base bíblica para isso, seria esses dois. Por quê? Por que isso, irmão Alisson? Vamos lá em Zacarias capítulo 4. Versículo 1 a 4. Olha aqui, ó. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então ele vê lá lâmpadas, mas aqui o que importa para nós são essas 2 oliveiras. Ele vê duas árvores. Mas o que é isso, gente? O que é isso, Senhor? Essas 2 árvores, né? Aí a resposta vem no versículo 12 até o 14, desse mesmo capítulo. E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabe o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor da terra. Né? Está falando de quem? De Josué e de Zorobabel aqui nessa visão. Não vamos estudar Zacarias. Mas no contexto, se vocês estudarem, vocês vão ver que é isso que ele está falando. Né? E é bem parecido com a descrição dessas 2 testemunhas, que são colocados também como 2 oliveiras. E o óleo, a oliveira, ela produz azeite, né? E o azeite, ele faz a lâmpada, naquela época fazia a lâmpada acender, dava fogo, né? Então, nós sabemos que azeite na Bíblia, ele representa o quê? Unção do Espírito Santo. Então, se fosse, seria isso. Mas tem uma ligação muito forte, né? Essas 2 árvores e essas 2 testemunhas, 2 ungidos do Senhor, mas especial, né? Ninguém vai poder parar eles, de jeito nenhum.
eles vão fazer o trabalho deles, não serão impedidos de pregar. E acredito, de todo o meu coração, que um deles vai liderar, seja quem for, não vamos discutir isso. Um deles vai liderar a Igreja de Cristo, que vai estar aqui na tribulação, e o outro vai liderar os 144 mil judeus para profetizar. E ninguém vai impedir, porque eles vão ter poderes especiais para fazer isso. Mas não é isso que o texto fala aqui, né? Será que eu estou falando bobagem? Voltando lá em Apocalipse 11, o terceiro tópico. Onde se encontram essas duas testemunhas? Esse foi o maior... em Jerusalém. Mas aqui, na cronologia, onde que se encontra... Esse foi o maior desafio para mim. Onde que eles estão? Eu pensei, eles vão estar na primeira parte aqui, os 7 anos, porque se eles profetizar aqui no meio da calamidade, ninguém vai dar nem bola para eles. Então eu falei, eles vão estar aqui, né? Depois eu vi um estudo que fala que eles vão pegar metade dessa aqui e a metade dessa aqui. Também, estudando bem a fundo, não deu certo. A minha conclusão, a minha visão, é que eles estarão aqui, no período da grande tribulação. Eles vão pregar no meio dos sofrimentos. E se vocês pegar aqui, o poder que eles têm e fazer, no lugar de comparar com Moisés e com Elias, se vocês compararem com os selos e com as trombetas aqui, dá um encaixe legal. Olha aqui, E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quanto fogo nós não vimos na grande tribulação? Chuva de fogo, né? Pode ser que eles profetizem, olha, vai chover fogo do céu, né? E aconteça, profetizem. Eles não vão invocar isso aí, mas vão profetizar. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova. Olha o cavalo preto aqui, fome. Sem chuva traz fome, né? Pode ser que está falando desse período. Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra da estrela absinto, que torna as águas doces não potáveis, não sadias para o consumo? Olha só. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. E lembra da chuva de meteoro que atingiu os campos e destruiu toda a vegetação? Pode ser. Então eu acredito que essas duas testemunhas estão encaixadas nos 42 meses, nos 3 anos e meio da grande tribulação, e nós vamos estar lá e não vamos estar escondidos, não. Vamos estar protegidos, mas vamos estar trabalhando, pregando, junto com eles. Não sei como. Né? E se alguém quiser contestar, depois a gente vai fazer isso, tudo bem. As testemunhas, apesar dos seus poderes especiais, elas são vencidas. Versículo 7 a 10. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade espiritualmente se chamada Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão deles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então eles são vencidos e mortos, os dois líderes aí. Mas só são mortos quando eles cumprem a missão deles. Os 42 meses de profetizar, de falar. Aí sim, Deus, vamos supor que eles tinham uma capa protetora, uma blindagem. Depois do tempo, Deus tira essa blindagem e o anticristo consegue derrotar eles. Consegue matar eles. Isso nós vamos ver lá na frente. Eu tive que estudar lá na frente, mas não vou falar hoje. E eles são derrotados, né? Que fala que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá.
A besta que sobe do abismo, nós vamos ver semana que vem, ou na outra no máximo, nós vamos falar disso aí, tá? E vai vencer eles. E o corpo deles vai ficar lá. E o anticristo, essa besta aí, ele vai deixar o corpo deles exposto para mostrar, olha, eu venci, eu sou mais poderoso. Esses que eram super poderosos, super especiais, eu consegui vencer eles. Está aí, ó, a prova aí, ó, mortos. E para vexame deles, eles não serão enterrados. Eles vão ficar se deteriorando o corpo, né, se desfazendo aí, em praça pública. E as câmeras, os jornais daquela época vão estar ali filmando e mostrando para o mundo inteiro. E o mundo vai se alegrar. Agora sim apareceu alguém que tem poder, que tem força. Né? Deus não existe, isso aí é tudo invenção. Agora sim apareceu. E eles vão se alegrar. E eles vão mandar presente um para o outro. E eles vão fazer festa. E vão comemorar em volta dos corpos desses dois. Por 3 dias e meio. E Deus vai permitir. Simbolicamente falando, literal é literal isso mesmo, vai acontecer mesmo, vai ficar os 2 corpos ali, isso é literal. Mas simbolicamente falando também, representa também a morte dos crentes em Cristo nessa época. Isso nós já falamos, que vai ter morte de crente, que vai ser decapitado, vai. Isso aí já foi falado, né? Simbolicamente representa que alguns crentes também vão ser mortos nesse período, como eles foram. Nós também seremos, se eles que tinham toda a proteção morreram, nós também, né? Mas Deus vai nos proteger, né? E a alegria deles, de 3 dias e meio, foi uma festa. Morreu. Agora o anticristo, esse cavalo branco, que ele é aclamado. Agora acabou. Todo esse sofrimento que passou, agora ele venceu. Agora nós temos o que a gente queria, o rei, o governante. Agora, né, agora sim, nós estamos bem. Então, comemorando, e vai acontecer como aconteceu lá em Daniel, né? Que eu acho que é o neto o Beltesazar, estava comemorando até que ele vê um dedo escrevendo na parede e acaba a comemoração. Quem lembra da pregação do irmão Natanael vai lembrar, né? Que eles estavam naquela festa usando os utensílios da casa de Deus, fazendo a maior zombaria, de repente vê um dedo escrevendo na parede, acabou a festa, acabou a alegria. É o que vai acontecer com essa turma aqui. Porque Deus permitiu que eles fossem derrotados. Mas Deus permitiu, deixou que tudo isso acontecesse para Ele mostrar o poder e a glória dEle. Versículo 11 a 14. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que vem o 3º ai. E eles ressuscitam. Então Deus mostra o seu poder. Vocês estão achando que esse anticristo aí, vocês estão achando que ele é o cara, que ele é o todo-poderoso, que ele venceu? Eu vou mostrar para vocês quem tem poder. Quem é que tem poder de vencer a morte? É só Deus. E o Espírito de vida, né? Podemos comparar com o Espírito Santo, agindo nesses 2 corpos mortos, eles ressuscitam. E como que a gente encaixa muito bem aqui na parte da tribulação, né? Quando eles ressuscitam, um terremoto muito grande parte a cidade aqui, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram 7.000 homens. Olha aqui o abalo cósmico. Finalzinho. Nesse mesmo tempo, aqui nessa mesma hora, a igreja de Cristo também é arrebatada, e os 144.000 judeus e os que se converteram, que aqui houve conversões. Nós vemos que mesmo na dureza do julgamento de Deus, Ele faz por amor ainda,
E quando eles ressuscitaram, muitos se converteram. Olha lá, ó. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Não sei se é uma conversão genuína, mas eles reconheceram quem é Deus. E aí, nesse momento, eu acredito, dá o arrebatamento, agora sim. O arrebatamento da igreja, dos crentes, dos judeus, crentes em Cristo selados, sobem ao céu e a Cristo imediatamente já volta depois dessas catástrofes naturais. Então, a representação das testemunhas, a representação do trabalho da igreja na época da tribulação, pregação do Evangelho, anúncio do reino de Deus, perseguição, morte, ressurreição, arrebatamento nos ares com Cristo. Então, é assim que eu quero encerrar o estudo, e esse é o meu entendimento até aqui, do Apocalipse 11, versículos 1 até o 14.